Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva, ao lado tem um sino para você ativar as notificações para os próximos vídeos. E sempre curta, comente, compartilhe, que assim você ajuda a proclamar o Evangelho que foi deixado para nós, né? O Evangelho de Deus. E você está conosco nesta missão para poder ajudar a salvar almas. E antes do vídeo de hoje, nós vamos fazer a oração inicial, que é o Pai Nosso. Vamos lá? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, neste momento fale conosco através da sua palavra. Usa-nos, eu, Camila e Eduardo, como teus servos, para proclamar a sua palavra a todos que estão nos ouvindo. Dai-nos sabedoria, discernimento e entendimento, e tudo que for para nos distrair, que o Senhor afaste de nós. Amém. E agora nós vamos falar no livro de Êxodo, que separamos um assunto muito importante para vocês: a infância de Moisés. Sim. E começamos então a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente. Senhor, que haja entendimento nessa palavra. Abra entendimento de todos. Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Isso é a continuação, viu, pessoal? Depois do livro de Gênesis, é a continuação. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dá e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O rei que não conheceu José, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usando sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça. A partir do reinado do rei que não conheceu José, teve a história que as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Por quê? Porque no Egito, todo mundo que era nascido como hebreu, né, o faraó, na verdade, que era o rei do Egito, determinou que deveria ter morte em todos os meninos. E está escrito em 1 Êxodo 15, o rei dos egípcios falou às parteiras dos hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram com o rei do Egito e lhe disseram: antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, eles estabeleceram a casa. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Aí vem o nascimento de Moisés. Nesse momento, Moisés nasceu. E olha como que foi a trajetória dele.
E foi um homem de casa de Levi. Lembra que a gente colocou as descendências lá do Jacó no Egito? Então, lá ele tem, quando você pega primeiro, Êxodo número 2, está lá, Ruben, Simeão e Levi. Ele é da casa de Levi. E casou com uma filha de Levi, continuando o capítulo 2 de Êxodo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco, e revestiu com barro e betume, pondo nela o menino e pôs o junco à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia acontecer. E a filha de Faraó desceu a lá se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e viu uma arca no meio do junco, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu um menino, eis que o menino chorava, e moveu em compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: vai. Foi, pois. A moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva. Olha só que interessante, hein? Foi parar no reinado, né, dos Faraó. Ele virou príncipe. Ele virou, né? Príncipe, olha só. A mãe dele, a Joquebede, era uma hebreia, no qual teve ele, que era um menino, e tinha a lei do Faraó, que era matar todos os meninos, né? Se nascesse menino, era para matar. E aí ela viu o filho formoso, guardou por 3 meses, até que revestiu ele num cesto e deixou no rio. E a filha do Faraó foi quem encontrou e levou pro Faraó. Isso. Este menino eu criamo e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha do Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Então, olha a trajetória. A própria mãe acabou cuidando dele, né? Olha o destino de Moisés como foi. O que Deus agiu aí nessa história de Moisés, que ele retornou, né, para a própria mãe cuidar. E o Moisés, ele cresceu, né, virou e se transformou em um príncipe. Depois, Moisés, descendo do reinado, foi no meio do vilarejo, né, da cidade ali. E ele acabou matando um egípcio. Aí o faraó, ele ficou zangado. E o que Moisés fez? Fugiu para a terra das montanhas de Deus, que era chamada Horebe. E Deus disse para resgatar o povo israelita da escravidão e levá-lo para a terra prometida. Olha que interessante. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, o homem de seus irmãos, e olhou um ao outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha, ele escondeu na areia, ele matou o egípcio e escondeu na areia, achou que ninguém estava vendo. Porque ele viu que o egípcio estava ferindo o hebreu, né? Isso. Por isso que ele ficou zangado e acabou matando o egípcio. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te imposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face do Faraó e habitou a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram aos pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Então olha que interessante a trajetória do Moisés. Ele era um hebreu simples, nasceu. A mãe colocou ele no junco, que nem a Cá falou. A filha do faraó pegou, ele virou príncipe, né? Depois ele desceu no vilarejo, desceu na cidade, acabou matando um egípcio. O faraó ficou bravo e ele saiu e foi até o monte Horebe, que nem a gente vê,
E Deus fala com ele, olha, você vai resgatar o povo da escravidão, o povo israelita da escravidão do Egito e vai até a terra prometida onde eu te mostrarei. Olha que reviravolta a história, né? De um menino que era prometido à morte, né? Por ter nascido um menino. Deus já tinha algo para ele, né? Algo reservado. No qual ele foi resgatado por uma filha do faraó, virou príncipe e foi acolhido pela própria mãe. Foi cuidado, né? Pela própria mãe, que ainda recebeu o salário por cuidar dele. Então, Deus fez toda essa reviravolta na vida dele. Você vê, ele se livrou da morte 2 vezes, né? Primeiro, quando ele era pequenininho, que ele foi deixado no rio, porque o faraó já queria matar ele. E depois, quando ele matou um egípcio, aí o faraó queria matar ele de novo. 2 vezes o faraó queria matar ele, né? Nessa coisa, né? Olha que interessante. Sim, ele conseguiu fugir, né? Conseguiu fugir. Porque Deus tem um propósito, né? Sim. Quando tudo dá certo, você consegue uma saída por um problema muito grande, é porque Deus tem um propósito para você, né? Então, qual é o propósito? Só Ele sabe e a gente conversando com o Senhor para Ele nos responder. Mas Deus está aí, né? Mais um herói, né, da fé, no qual tem essa história belíssima de fé, né? De fé. De superação e que serve aí para todos nós, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a parte das pragas do Egito, do faraó, né? Toda a praga que teve é continuação de Moisés, que ele vai em busca da terra prometida e tudo que vai acontecer nós vamos falar no próximo vídeo. E hoje, queridos, nós ficamos por aqui. Pegue seu copo com água, seu azeite, para consagrá-los e abençoá-los. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe e consagre esta água e este azeite. Que seja, Senhor, a proteção no azeite e na água, para aqueles que beberem a água, sintam-se que nem Moisés, que Deus tem um propósito na sua vida, que você receba esse propósito de vida, que às vezes pensamos que tudo está acabado, mas na verdade é apenas um começo. Não importa se está totalmente difícil, estressante, complicada a situação sua, o que importa é que isso virá um testemunho para a honra e glória do nosso Senhor, assim como aconteceu com Moisés. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a água e o azeite e consagro os dois. Amém. Podem beber a sua água. E o azeite, seja que nem na proteção do junco de Moisés que ele teve no rio, que ele foi protegido, ele poderia ter afundado, mas ele foi protegido. Eu te protejo com o azeite em nome de Jesus. E receba a proteção do junco de Moisés, que ele recebeu a proteção para não afundar, em nome do Senhor Jesus. E vamos abençoar a todos. E as mães também, né? Que acham que não vão conseguir criar seus filhos por qualquer motivo, com certeza Deus dará jeito de criar, né? Seja por uma forma, seja de outra, que nem aqui aconteceu o faraó, né? Conseguiu contratar a mãe para vir cuidar do príncipe, né? E ela mesma cuidou. Então Deus provê o necessário para você cuidar do seu filho. Eu, como testemunha, né? Sou mãe atípica, para quem não sabe, é mãe de autista. E tudo tem um propósito, né? Hoje eu vejo que o propósito é para ajudar tantas outras famílias, tantas outras mães, que às vezes obtêm um laudo, um diagnóstico e acham que acabou o mundo, né? E não é uma doença, né? O autismo é um transtorno no qual do desenvolvimento, desculpa, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e seu filho é um filho normal e nada vai impedir ele de ter uma vida tranquila, né? Vida adulta. Estou falando do nível 1, né? Quando falamos no nível de suporte 2 e 3,
Também, se você tem uma fé em Deus, que é aquele que cura, que liberta, tudo é possível, né? O milagre. Desde quando cedo começa com as terapias, tudo é possível. Então, Deus não dá cruz além do que podemos carregar. E você, mãe, você, pai, ou responsáveis de filhos autistas, eu também, além de mãe, eu sou esposa atípica, e com muito louvor, né, a Deus, eu agradeço por esta missão, porque eu estou aqui para fortalecer outras mães, dizer que não é o fim do mundo, não é um laudo que vai definir quem é o seu filho, o seu marido, quem quer que seja, um familiar. É só uma peça que você é para poder passar a força para tantas outras famílias, porque primeiro ponto é a aceitação, segundo ponto é amor ao próximo, amor incondicional, e saber que nenhuma limitação ela limita o amor, e eles têm muito mais a nos ensinar do que nós ensinar a eles. Então só agradeça, seja qual for a condição. E ficamos por aqui e a oração começou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus e recebam a mesma coisa que Moisés recebeu, a proteção no junco que ele estava. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, abençoados. Curtem o vídeo, compartilhem e comentem. E até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, hein? Valeu. Aí, tchau, tchau.